Alguns homens não apenas te decepcionam, eles te enterram viva e chamam isso de destino. Thomas Whitmore deixou sua esposa para morrer no deserto de Mojave, sob um céu tão quente que poderia ferver a respiração direto do seu peito. Sarah estava no chão, uma picada de cascavel inchando em sua perna, veneno queimando seu caminho em direção ao coração. Ela pensou que o homem com quem se casou lutaria por sua vida. Em vez disso, ele roubou dela. Ela sentiu a mão dele deslizar em seu avental, puxando o medalhão de prata que sua mãe lhe deu quando tinha 16 anos. Ele o colocou em seu próprio bolso, agarrou o último cantil de água e a pequena bolsa de moedas, e sem uma palavra virou as costas. Sem hesitação, apenas passos lentos e firmes estalando sobre a poeira vermelha, levando-o mais longe a cada batida do coração dela. As pessoas aqui dizem que o deserto não apenas te mata. Ele guarda um pedaço de você para si. O som de sua partida foi pior que o chocalho que a havia avisado tarde demais. Cada passo desapareceu no calor cintilante até o deserto engoli-lo. Tudo o que restou foi a picada na garganta, o fogo na perna e saber que ninguém estava vindo. A menos que o bom Deus os enviasse. Aquela manhã havia começado como qualquer outra na trilha. Rodas de carroça gemendo, sol subindo rápido, calor pressionando sobre seus ombros. O eixo quebrou antes do meio-dia, partindo como osso seco, enquanto Thomas praguejava na roda. Ela havia pisado sob uma árvore de Josué para respirar um pouco de sombra. E foi então que a cascavel atacou. 2 presas rápidas, mais rápidas que um piscar. As pessoas em Cálico sempre diziam: o deserto não te leva rápido. Ele te observa sofrer primeiro. Agora, deitada ali com sua batida cardíaca alta em seus ouvidos, Sarah entendeu o que isso significava. Ela tinha talvez 1 hora antes que o veneno vencesse, e o homem que jurou protegê-la já era uma sombra no horizonte. Aqui fora, confiança pode te salvar ou te matar. O deserto tem um jeito de decidir quem vive e quem não vive. Sarah imaginou que seu número estava prestes a chegar. Seus lábios estavam secos o suficiente para rachar. Sua batida cardíaca estava martelando em seus ouvidos. E o sol acima parecia estar se inclinando mais perto apenas para vê-la queimar. Então o som de batidas de cascos, lentas no início, como um truque que sua mente estava fazendo, mas ficaram mais altas, mais firmes, até uma sombra cruzar seu rosto. Ela forçou os olhos a se abrirem e viu um homem a cavalo, ombros largos sob uma camisa manchada de poeira, um chapéu puxado baixo contra o brilho e olhos vasculhando a terra como se possuísse cada centímetro dela. Seu nome era Jack Roar, embora ela não aprendesse isso por um tempo. Aqui fora, o nome de um homem importava menos que o que ele fazia quando problemas vinham batendo. Jack desceu da cela com o tipo de facilidade que você só consegue de anos na cela. Ele não perdeu tempo perguntando o que aconteceu. Seu olhar desceu para a perna dela, e ele viu as 2 marcas de perfuração, e o inchaço raivoso já subindo além do joelho. A maioria das pessoas congela com uma picada de cascavel. Jack não. Ele puxou uma faca longa de seu cinto, fez 2 pequenos cortes sobre a ferida e baixou a cabeça. O gosto de veneno e sangue atingiu sua língua. Amargo como pecado, mas ele continuou. Cuspiu, sugou, cuspiu novamente. Os métodos antigos não eram garantidos de funcionar, mas aqui fora, você usa o que tem. Sarah derivou para dentro e para fora, capturando flashes de céu azul e o cheiro de couro e suor de cavalo. Ela sentiu água tocar seus lábios, as últimas gotas de seu cantil. Sua voz era baixa, firme, dizendo para ela aguentar embora as palavras mal a alcançassem. Quando ele a levantou no cavalo na frente dele, ela estava leve como um saco de penas. A cavalgada de volta para sua cabana foi um borrão. Calor, movimento, o bater dos cascos do cavalo. Jack não olhou para trás uma vez. Homens que passaram tempo suficiente no deserto sabem que você não dá à morte uma segunda chance. A cabana de Jack não era nada sofisticado. Apenas paredes de madeira desgastadas pelo vento e tempo. Uma varanda que rangia sob suas botas e o cheiro constante de café no fogo. Por 2 dias, Sarah derivou para dentro e para fora, febre a perseguindo como uma matilha de lobos.
Jack manteve sua perna enfaixada, trocou os curativos e se certificou de que ela bebesse o suficiente para ficar na luta. No deserto, problemas raramente vêm sozinhos, e Jack sabia que a calma não poderia durar. Então ele ouviu, fraco no início como uma batida cardíaca na poeira, batidas de cascos vindo rápido. Na terceira manhã, o deserto estava silencioso, silencioso demais. Pessoas que vivem aqui fora por tempo suficiente sabem que silêncio pode ser um aviso. Jack estava cortando lenha quando viu uma figura na trilha, caminhando sozinho. Alto, magro, com um chapéu puxado baixo e um andar arrogante que não pertencia a um amigo. Thomas Whitmore. Jack não precisava de apresentações. O jeito que os olhos do homem saltavam ao redor, o jeito que sua mão pairava perto do cinto, era toda a saudação que ele precisava. Thomas parou a 10 passos da varanda. Estou aqui pela minha esposa, disse voz baixa, como se as palavras pudessem esconder o veneno por baixo. Jack desceu da varanda. Ela não é sua para levar. Sem gritar, sem postura, apenas o tipo de tom que um homem usa quando já decidiu. O que aconteceu a seguir decidiria qual deles sairia caminhando no próximo momento. Thomas se lançou. Não foi bonito. Lutas aqui fora nunca são. Botas rasparam a terra. Punhos encontraram seu alvo. E ambos os homens caíram forte. Thomas balançou selvagemente, mas Jack lutou como um homem acostumado a lidar com problemas. Um empurrão forte enviou Thomas tropeçando na poeira, ofegando por ar. Ele se levantou cambaleando, uma mão nas costelas e cuspiu. Isso não acabou, disse, recuando pela trilha. Seus olhos prometeram que voltaria, e da próxima vez não estaria sozinho. Jack ficou ali até Thomas ser um ponto na cintilação de calor. Então ele olhou para a cabana onde Sarah estava parada na porta, pálida, mas ereta. Ela havia ouvido o suficiente para saber que os problemas não haviam terminado aqui fora. Você não consegue escolher suas batalhas, apenas quão pronto você está quando elas voltam. E se você quer ver como essa luta termina, fique comigo aqui. Clique em inscrever-se para estar na cela quando a próxima parte da história chegar. Por alguns dias o deserto pareceu calmo. Sarah caminhava voltas curtas lá fora, suas pernas ainda sensíveis, mas aguentando seu peso. Então veio um som que não pertencia, fraco no início, como uma batida de tambor distante, batidas de cascos, e cada passo que davam estava trazendo problemas mais perto. Então veio a nuvem de poeira. Aqui fora, você pode avistar um cavaleiro ou uma carroça muito antes de ouvi-la. Isso não era um viajante solitário. Era uma charrete se movendo rápido, levantando uma trilha larga o suficiente para chamar a atenção de Jack do celeiro. Jack saiu, limpando as mãos em um pano. A charrete desacelerou. Então parou bem na frente da cabana. O xerife Miller desceu primeiro, corpulento, queimado pelo sol com aquele olhar apertado que homens da lei conseguem de anos no sol. E descendo atrás dele estava Thomas. Camisa limpa, sorriso presunçoso. Nem um arranhão de sua luta, como se o próprio deserto o tivesse consertado. Sarah congelou na varanda, seu rosto perdendo a cor. Thomas falou primeiro. Xerife, essa é minha esposa. Seu tom tinha a borda polida de um homem que esteve praticando suas falas. O xerife olhou entre eles, confusão piscando em seus olhos. Jack, Sarah, me disseram que ela estava desaparecida e agora aqui ela está parada em sua varanda. A voz de Sarah era firme, mas suas mãos agarraram o corrimão da varanda. Ela contou a verdade sobre a cascavel e sobre ser deixada para morrer, sobre Jack encontrá-la. Ela falou como alguém que já havia tido o suficiente de mentiras. Ah, Thomas riu. Curto e afiado. Ela está delirando. Xerife, esse homem esteve enchendo a cabeça dela. Jack não se moveu. Nem mesmo alcançou o colt em seu quadril. Ele apenas ficou ali como um poste de cerca plantado em terra dura. Ela não está saindo com você, disse. Claro como a luz do dia. O ar pareceu mais pesado. O xerife Miller mudou seu peso, olhos se estreitando. Aqui fora, a lei poderia ir de qualquer jeito dependendo de qual história grudasse. E enquanto o sol batia naquela mancha de terra, Sarah percebeu que isso não era apenas uma luta por sua liberdade. Era uma luta pela verdade. As próximas palavras do xerife decidiriam mais que apenas
onde Sarah dormiria naquela noite. Elas poderiam decidir quem sairia caminhando. O xerife ficou ali pelo que pareceu um longo minuto, olhos piscando entre a mandíbula apertada de Thomas e o olhar firme de Sarah. O vento do deserto se levantou, puxando a aba de seu chapéu. Então ele falou devagar e firme. Vance, você não está levando ela. Não hoje. Não qualquer dia. O rosto de Thomas perdeu a cor, a falsa confiança deslizando direto dele. A voz do xerife endureceu. E vamos ter uma conversa real sobre relatórios falsos. E talvez tentativa de assassinato. Ele acenou em direção à charrete. Entre. Thomas murmurou algo sob a respiração, mas obedeceu. O som de suas botas na terra desaparecendo enquanto ele subia a bordo. A charrete virou, rolando embora em um redemoinho de poeira. E assim, a ameaça se foi. Sarah soltou uma respiração que não havia percebido que estava prendendo. Suas pernas se sentiram fracas. Mas antes que pudesse se sentar, Jack estava ao lado dela. Ele não disse uma palavra. Apenas ficou ali até sua respiração desacelerar. Nas semanas que se seguiram, o deserto pareceu um pouco menos severo. Eles trabalharam lado a lado, consertando cercas, cuidando do velho jardim de Marta, compartilhando refeições silenciosas na varanda. Jack sempre havia vivido em solidão. Mas agora o silêncio se sentia mais quente. E Sarah, que havia sido deixada para morrer sob um sol ardente, começou a acreditar em algo que pensou ter perdido para sempre. A ideia de lar. Uma noite, enquanto o céu ficou dourado e as primeiras estrelas espiaram, Sarah olhou para Jack. Você salvou minha vida, ela disse suavemente. Jack balançou a cabeça. Não, você salvou a sua própria. Eu apenas te dei a chance. Aqui fora, chances são raras. Talvez seja por isso que elas importam tanto. Não consigo deixar de pensar. Quantos de nós saímos de algo ou alguém pelo qual vale a pena lutar? E quantas vezes a vida nos deu uma segunda chance apenas para nós a perdermos, porque éramos cegos demais, teimosos demais, ou assustados demais para aceitá-la? Se você estivesse no lugar de Jack ou de Sarah, o que teria feito? Se essa história mexeu com algo em você, dê um like e compartilhe com um amigo. E inscreva-se para não perder a próxima cavalgada. O Oeste ainda tem muitas histórias para contar.